Voltei. Agora eu tô no meio, pra vocês conseguirem ler tudo e conseguirem acompanhar o mapa também, tá bom? Esse mapa é um mapa bonito, mapa de pôr na parede, assim, imprimir e botar na parede. Mapa do IBGE, gosto de mapa assim. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho da hidrografia desse continente. A África, ela tem poucos rios e lagos. Calma aí, vamos lá. Vamos trabalhar um pouquinho melhor isso. Ela tem algumas bacias hidrográficas, como a bacia do Congo, aqui, ó, que é bastante expressiva. Tá? Só que o que acontece? A África é um continente gigantesco. Gigantesco. Então, por mais que ela tenha rios muito caudalosos, bacias hidrográficas muito importantes, em proporção com a extensão territorial que a África apresenta, nós dizemos que ela tem poucos rios e lagos. Mais uma vez, não são poucos em quantidade, mas em comparação com a extensão territorial desse continente, a gente acaba colocando que eles são poucos. Se você for comparar, por exemplo, com o Brasil, né, com a bacia hidrográfica do Rio Amazonas, eu me arrisco a dizer que só de afluentes do Amazonas já existem mais rios ali. Tá? Então, só os afluentes do Amazonas já são maiores em quantidade do que os rios da África, tá bom? Só isso sem pensar no Rio Amazonas em si, sem pensar nos rios da região Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste e Sul do Brasil. Estou falando só da bacia amazônica. Só dos afluentes nós já temos mais rios do que o continente africano inteiro. Eu me arrisco a dizer, tá? Mais uma vez, não são poucos rios, mas em comparação com a extensão territorial desse continente gigantesco, a gente acaba colocando que são poucos, tá bom? São 4 rios principais. Temos o rio Congo, tá? Que é uma das maiores bacias hidrográficas da África, e nesse mapa lindo, perfeito, a gente consegue perceber muito bem pronunciado aqui a bacia do Congo, tá bom? Me perdi. Tá aqui. Tá na porção oeste da África, tá? Temos o rio Nilo, nem preciso dizer o quão importante é o rio Nilo, ele fica aqui, ó, mais ou menos nessa regiãozinha, tá bom? O rio Nilo é o segundo maior rio do mundo em extensão. Primeiro é o rio Amazonas, depois vem o rio Nilo. Ele é grande pra caramba, tá? E ele é o maior rio de toda a África. E o rio Nilo ele é famoso por ser o berço da civilização egípcia. E aí é muito interessante a gente perceber a relação de sociedade e natureza. É um dos rios mais extensos do planeta inteiro. A gente sabe que o rio tem ali os seus períodos de cheias e que conforme essas águas transbordam das margens dos rios, elas vão fertilizando ali as suas margens, fertilizando ali as terras próximas ao rio. Quando voltam, fazem um processo de erosão muito significativo, criando planícies férteis. A civilização egípcia começa a se desenvolvendo em torno do rio Nilo, justamente por conta dessa fertilidade natural desenvolvida por esses períodos de cheias desse rio tão importante. Então, olha só que fundamental. Isso aconteceu na África, isso aconteceu na Ásia. As principais, e aí principal não de ser melhor, mas no sentido de ser mais antiga, tá? Civilizações da história da humanidade, que mais uma vez estão no continente africano e no continente asiático, se desenvolveram em torno de rios. Beleza? Então, vamos fazer esse comentário sobre o rio Nilo. O próximo rio é o rio Níger, que deságua no Atlântico. Aí nós temos extração de petróleo, próxima a Foz. Né? O professor precisa saber disso? Não, não precisa não. Relaxa, tá? E o rio Zambezi, que eu não achei nenhuma informação interessante, assim, caraca, vou colocar na minha aula. Não, tem o rio Zambezi, tá bom? Então, o rio Congo, o rio Nilo, o rio Níger e o rio Zambezi, que inclusive fica aqui, ó, um pouco mais para baixo, nessa regiãozinha aqui. Falar um pouquinho agora da regionalização desse continente, que é bem interessante isso. Basicamente, a África é regionalizada em 2 porções. Antes de começar, existe uma outra regionalização também, tá?
África Central, Meridional, enfim. Só que essa aqui é a mais tradicional. Eu posso, de repente, colocar essa outra regionalização e outras aulas de outros dias, que a gente vai continuar falando sobre África, mas eu trouxe a mais tradicional e é que está no livro de vocês, tá bom? Vamos lá para essas duas regionalizações que tem na África. A primeira é a África do Norte, que tem uma população majoritariamente branca. É isso. Quando a gente pensa em África, as pessoas pensam em África, o senso comum, pensando no continente africano, basicamente ele é pensado que só existem pessoas negras. Não. A África do Norte, ela tem um processo histórico de colonização ali, de ocupação desse território, que basicamente ali é do século VII, século VIII, que nós tivemos ali uma chegada muito grande de árabes, tá? Tanto que essa parte da África é chamada de África arabizada, tá? Por conta desse processo de ocupação desse espaço, beleza? O que divide a África do Norte com a África subsaariana é justamente quem? O deserto do Saara. Então nós temos o deserto do Saara aqui, ó, que ele divide essa porçãozinha aqui, ó, de cima, que é a África do Norte, ou África arabizada, que foi colonizada lá nos séculos VII e VIII por árabes, tá? Que aqui nós temos uma população majoritariamente branca, tá? E abaixo do deserto do Saara, aí tudo isso aqui, ó, todo esse restante do continente está dentro da África subsaariana, que aí nós temos uma maior presença de populações negras. Tá bom? Aqui é que nós encontramos as populações negras, na África subsaariana. Tudo bem? Mas na África do Norte, populações tidas como brancas por conta do processo de ocupação árabe que ocorreu no passado. Beleza? Nessa região da África do Norte, nós temos 6 países independentes e uma região dominada pelo Marrocos, que ali é o Saara Ocidental. A língua mais falada é o árabe, não preciso nem falar nada, né? Ocupada por árabes nos séculos VII e VIII. A língua mais falada é o árabe. E qual que é a religião? A religião é o Islã, tá? Então a religião principal dessa região também é a religião islâmica. Voltando aqui, vocês darem uma olhadinha no que eu falei. Olha, nós temos algumas bacias hidrográficas bem pronunciadas, temos bastantes corpos hídricos, mas, gente, olha o tamanho desse continente, é gigante. Em comparação com a extensão territorial, mais uma vez, acaba ficando uma rede hídrica pouco pronunciada, beleza? É isso. Deixa eu ver onde é que eu tô aqui. Eu vou continuar aqui para vocês conseguirem ter uma percepção boa do mapa, tá? Mas é isso, espero não atrapalhar vocês. Vamos continuar. Nessa região da África do Norte, a gente tem o Magrebe. Já falei para vocês o que é o Magrebe, mas colocando em palavras, ele se estende basicamente do Marrocos até a Tunísia. Ele pega Marrocos, Argélia e Tunísia. Ou seja, é esse quadradinho aqui, ó. Essa regiãozinha aqui, ó. Magrebe, olha a legenda, Magrebe, beleza? África subsaariana, que é basicamente todo o restante do continente. E esse mapa aqui, ó, ele é muito importante, porque vamos olhar para a legenda. O que está em verde é a África do Norte, tá? Deixando claro que o Magrebe está dentro da África do Norte, tudo bem? O que está em amarelo é a África subsaariana. Só que aqui, nessa regiãozinha aqui que tem o deserto do Saara, a gente tem a delimitação, a divisão entre África do Norte e África do Sul. África do Sul não, África do Norte e África subsaariana, beleza? E aqui, ó, lembra que eu falei do Sahel para vocês? Tá delimitado aqui, ó, essa linhazinha roxa, beleza? Então todo o restante será África subsaariana. Show? Vamos lá. Tá no sul do Saara, né, já falei para vocês. População majoritariamente negra. E alguns poucos descendentes de colonizadores. Tá? Tem algumas pessoas brancas, né, que são descendentes dos europeus, mas a maioria esmagadora é de pessoas negras. Tem uma multiplicidade de crenças e religiões absurda. É uma região
do ponto de vista cultural, extremamente fértil, extremamente rica. Uma quantidade monstruosa de religiões, de crenças. Alguns exemplos: religiões tradicionais africanas, o islamismo, o cristianismo, dentre tantas outras religiões, tá? É muita coisa que tem ali. Também temos ali uma pobreza generalizada. E agora vocês vão entender o porquê que essa região é tão pobre. A gente fala de continente africano, uma das principais coisas que vem na cabeça são aquelas pessoas, aquelas crianças esqueléticas, muita fome, falta de água. Tá, tem isso, mas por que isso acontece na África subsaariana? Na África do Norte, não. África subsaariana, por quê? Vamos lá. Lembra muito o Brasil, tá? Primeiro ponto, falta de terras, ou seja, uma concentração fundiária monstruosa, secas e guerras civis. E, gente, adiantando, essa pobreza generalizada é herança do colonialismo europeu, tá? A culpa é dos europeus, até hoje. Professor, como assim? Vamos lá. Vamos lá. Agronegócio. Mais ou menos 40% de todas as terras da África subsaariana, da África inclusive como um todo, estão nas mãos de empresas europeias, até hoje, 2020. E dentro desses 40% estão as terras mais férteis de todo o continente. Ao passo que nós temos essa concentração de terras absurda, e aí deixando claro que não são terras do tamanho do Maracanã, do tamanho de um campo de futebol, são terras do tamanho de um município, de um estado. Tudo bem, gente? São terras muito grandes, na mão de pouquíssimas famílias ou de empresas, que empresas europeias. E que são as terras mais férteis. Então, ao passo que nós temos essa estrutura, temos uma outra estrutura que é fundamental de vocês entenderem, que é o seguinte: mais ou menos 60% de toda a população do continente africano, da África subsaariana, depende da agricultura de subsistência. Só que essa agricultura de subsistência fica limitada às terras menos férteis. Por que eles ficam com as terras menos férteis? Porque as mais férteis estão na posse dos europeus. Pegaram? Então você tem uma realidade em que 60% de toda a população da África subsaariana depende estritamente de agricultura de subsistência, limitados a terras menos férteis, ou seja, com uma taxa de produtividade muito pequena, ou seja, falta comida, o que explica também um pouco da fome. E além disso, tem uma disponibilidade de créditos e de infraestrutura muito baixa para essa agricultura de subsistência. Ou seja, para as empresas europeias que concentram a maior parte das terras e as terras mais férteis, não falta crédito e não falta infraestrutura para eles conseguirem desenvolver as suas atividades do agronegócio. Enquanto que para 60% de toda a população dos países que compõem a África subsaariana, há a disponibilidade apenas das terras menos férteis, ou seja, que acabam tendo uma produtividade muito baixa, e além disso, esses agricultores têm menos acesso a crédito e a infraestruturas. Gente, isso é o que acontece no Brasil. O agronegócio brasileiro concentra as terras mais férteis e as maiores quantidades, não é nem quantidade não, concentram as terras mais extensas. O agronegócio brasileiro concentra as maiores terras e as mais férteis.
Enquanto que a galera da agricultura de subsistência, da agricultura familiar, tem que cortar um dobrado para conseguir plantar, vender, pagar as contas, manter sua família, enfim. É o mesmo cenário. O que acontece? Você tem toda essa estrutura perversa do agronegócio na África, e aí você soma essa realidade às secas que acontecem no Sahel, ou seja, os países que estão ali presentes têm que conviver com uma seca monstruosa, porque o Sahel está muito próximo de quem? Do Saara, e aí os ventos do Saara migram para essa região. E também tem que, os países da África subsaariana têm que lidar com guerras civis. Algumas guerras civis que datam lá do processo de colonização, lá do processo de imperialismo do século XIX, que nunca acabou, tá? O imperialismo do século XIX é comum a gente tratar como se fosse uma coisa do passado. Não, acontece até hoje. Porque o que os europeus fizeram foi pegar o mapa da África e literalmente dividir com uma régua. Se vocês forem perceber aqui, ó, olha a divisão da Mauritânia para Mali. Uma linha reta que vai para cá, para cá, para cá. Uma outra linha que faz assim. Gente, isso aqui foi dividido na régua. Na régua. Olha aqui, ó, a Argélia, uma linha reta. Estão percebendo? Divisão da Líbia para o Egito. O que os europeus fizeram foi pegar o mapa, traçar linhas retas sobre o continente africano. E quando eles fizeram isso, eles juntaram tribos que eram rivais há milênios. E aí quando você está num país que um cara de fora criou, sabe, que ele escravizou seu povo, que ele matou sua família, matou diversos conhecidos seus, desarticulou toda a estrutura social que existia pré-chegada dos europeus, você ainda tem que lidar com um povo que historicamente você detesta. O que vocês acham que aconteceu? Guerra civil. Guerras civis que nunca acabaram, que continuam até hoje. Professor, por quê? Porque imagina o seguinte, você está lá na Mauritânia, e aí você está em guerra civil. E aí a tribo rival, né, consegue ter um membro, né, dela eleito como presidente. Você acha que a tribo rival vai aceitar? Que a outra tribo vai aceitar? Não vai. Vai tentar depor esse presidente para colocar o seu representante ali. A outra tribo vai aceitar? Não vai também. E é um conflito que não acaba nunca. Para além disso, também há conflitos, né, que são contra essa atuação colonial, imperialista dos europeus no continente africano e que tentam mandar esses caras para fora. Então você junta guerras civis que datam, né, lá do processo de colonização, do imperialismo do século XIX, que nunca acabou, é bom ter isso claro. Alguns países da África foram deixar de ser colônia da Europa em 93 e até hoje sofrem os efeitos, com a maior parte de suas terras nas mãos dos europeus. Ou seja, podem ter ficado independentes, porém o imperialismo continua, porque quem manda é o europeu, não mudou nada. Então, você tem conflitos por conta desse fenômeno histórico e também você tem conflitos por conta de grupos africanos que tentam mandar essa galera para fora. Então, você soma essa concentração de terras absurda, monstruosa, perversa, a secas gigantes e também a conflitos internos. Por isso que a África é o que é. Por isso que tem muita fome, por isso que tem tem proliferação de AIDS que não acaba nunca, por isso que tem várias doenças, por isso que as pessoas sofrem tanto, por conta dessa destruição social que foi desenvolvida pelos europeus e que continua sendo desenvolvida. É muito comum durante a aula de Europa a gente falar, pô, a Europa fez os países da Europa Ocidental fizeram uma reforma agrária, dividiram suas terras, né? Uma pequena parte, 10% de todas as terras dos países da Europa Ocidental estão na mão do agronegócio, e 90% está na mão da agricultura familiar, das pessoas, enfim. Pois é, isso é muito legal.
mas eles terceirizaram a concentração de terras. Porque eles sabem que concentração fundiária leva a fome, leva a morte, leva a destruição do meio ambiente. Então o que eles fazem? Eles terceirizam para a África, porque é o que eles fazem há séculos. O ponto principal para entender o porquê que a África sofre com tantas coisas é, primeiro, a base de tudo, a concentração de terras nas mãos de empresas europeias. Depois, se somam a essa base secas e conflitos, né, e guerras civis. Porém, esses dois pontos, aqui que eu acabei de falar para vocês, são adicionais. Tá? A base, o real motivo para tudo está aqui, ó. Concentração de terras nas mãos de poucas empresas e poucas famílias africanas. O que acontece no Brasil também. E só para lembrar, 60% da população da África subsaariana depende da agricultura de subsistência. Mas se eles não têm terras, como é que eles vão plantar? Fome. Migração pra caramba. Estão pegando? É isso. Acabou. Gente, essa foi a nossa aula. Espero que tenha sido boa, que vocês tenham entendido. Ao longo das próximas semanas, a gente vai voltar a tratar de África e é isso, tá? Qualquer coisa me procurem, tamo junto, não fiquem com dúvidas, é isso. Fui!